Vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve, ainda que sejam vermelhos como carmesim, se tornarão como a lã. Tem essa noção de limpeza, de cuidado, de... A primeira coisa que a gente tem aí é essa contradição, né? Que a contradição não tem a ver com a cor preta e nem com a pureza, tem a ver com a cor vermelha e com a pureza, porque o profeta estava falando dos sacrifícios vãos que Israel oferecia a Deus, né? Ou seja, ele estava fazendo, na verdade, um contraste entre o culto e a limpeza, e nem necessariamente entre o pecado e a limpeza. Porque o pecado fazia as pessoas oferecerem muito sangue, né? Derramarem muito sangue. Daí o pecado se associado à cor escarlata, ou ao vermelho, ou ao derramamento de sangue, ou ao rio de sangue, que a gente até viu aqui em outros momentos, que só no dia da consagração do rei Salomão foram mais de 30 mil ovelhas, 1000 bois em uma festa. E aí você perde aquele cenário do rio de sangue, né? Então o profeta tinha em mente isso. Gente, olha o que os nossos pecados provocam. Os nossos pecados, eles provocam esse jorrar de sangue, né? Os nossos pecados provocam que inocentes sejam mortos. Os nossos pecados são vermelhos como escarlate e eles precisam se tornar purificados. Aí o profeta Isaías, na sua fase, digamos assim, na sua fase mais bad, né? Na sua fase mais braba, ele está dizendo, vamos discutir, vamos arrazoar, vamos pensar, e nós vamos chegar à seguinte conclusão: é tanto sacrifício, né? É tanto culto, é tanta norma, é tanta coisa maravilhosa, e isso um dia vai ser substituído por uma paz, uma branquidão. Ele está fazendo esse contraste, né? Da paz, da branquidão, da purificação. E sim, eu quero falar hoje sobre isso que está sendo discutido na nossa cristandade no Brasil. A gente está aí, vamos colocar a gente, porque nós somos servos de Deus, né? Estamos nessa tradição. Então nós estamos magoados com a declaração de um cantor, de um irmão em Cristo, preto, negão, que você primeiro tem essas várias contradições aí. Primeiro, que a gente não consegue perceber aqui, se você for à internet, você vai ver manifestação de vários cantores cantando o hino Mais Alvo que a Neve, né? E todos assim, magoados / furiosos. Estão magoados, furiosos, mostrando, não, vamos cantar mais alvo que a neve. Quem é este que se levanta contra as nossas tradições, os nossos princípios? Ele está pensando que ele é quem? E aí você tem esses cantores indignados, todos cristãos, que são as mesmas pessoas que, por outro lado, não estão tão chocadas com o pecado de uma cantora estrela, assassina, que outro dia mesmo estava cantando nas igrejas, mas as biografias começam a brotar, e os depoimentos começam a vir, que ela selecionava os seus filhos, as suas crianças que ela adotava, e tinha orgia, tinha sexo, tinha tudo. E essa cantora era recebida nos altares. Porque essa cantora se encaixaria no que Isaías está falando aqui. Olha quantas vidas mortas, quantas crianças adotadas para a perdição. Olha como é que vocês fazem filhos se tornarem filhos do inferno 2 vezes. Esse sangue inocente derramado vai se tornar branco como a lã. Ou mais alvo que a neve, esse sangue inocente que vocês derramam. Esses cantores não estão chocados com essa cantora que ficou séculos e séculos no sentido quântico do termo, que ela venha se tornar deputada federal, e aí com o poder na mão, ela querendo administrar suas coisas, tirá-la da mão do seu marido, que era um grande farsante. Ele morreu, foi assassinado, mas ele era um baita de um farsante, o pastor Anderson do Carmo. E de repente ninguém se indignou, você não viu nenhum cantor ir a público e falar assim, gente, eu estou com vergonha do que estava nos nossos púlpitos. Uma mulher
que invocava, eu estava vendo um pouco a biografia, porque essa coisa do Kleber Lucas me fez procurar a Flor de Lis, porque se o conflito é com o ministro de louvor, com um cantor, deixa eu ver os cantores cujos escândalos borbulham quase que por semana. Aí eu fui procurar a história dessa irmã, e ela, por exemplo, a igreja dela começa numa negociação com o tio que ela tinha, que era pai de santo, que inclusive não se sabe dizer se ele era de religião africana. É que no Brasil você tem essa perversidade, né? Você tem os sincretismos da Umbanda, que os católicos foram aprendendo algumas coisas interessantes da religião africana, eles criam a Umbanda. Você tem a Quimbanda, que mantém as origens lá do Cumbundo, né? Você tem o Candomblé, que é a religião afro com a cara da Bahia. E você tem o fetiche do povo brasileiro, que é assim: Bíblia me faz dar dinheiro? Me faz ganhar dinheiro? Então eu vou usar a Bíblia para a minha sorte. A astrologia, eu não acredito nada disso, mas o cara está ficando rico com a astrologia, eu vou ficar rico. Ah, e derramar um sanguezinho dos animais, ele também faz isso? Então o tio dela era um desses, que ali, vindo do Morro do Rio de Janeiro, se utilizava dos elementos afros para ganhar dinheiro. Só que era assim, eles faziam trabalho para fechar corpo, para acabar relacionamento, fazer coisa ruim. Né? E aqui eu não estou nem falando da religião africana, estou falando desse fetiche perverso. E aí, o que a mãe da Flor de Lis propõe? Vamos abrir uma igreja aqui nos dias que você não usa isso aqui como terreiro. Aí começa a igreja dela lá. Aí o pastor antes do Camão olha para aquilo e até instrui ela: você não vai adotar adultos não, porque ela queria fazer um ministério de resgate. Ele está assim: não, mas isso não dá dinheiro, o que dá dinheiro é a gente adotar crianças. Aí o antes do carro, um bancário, conhecia de economia, um todo estrategista, faz isso. Mas resumindo a história, essa mulher se torna uma cantora poderosa, ela tem um marqueteiro que arruma a fisionomia dela, ela estava usando peruca, aquele penteado lindo que ela tinha era peruca, vira uma personagem, uma cantora de fogo, uma cantora pentecostal, e isso nunca foi preocupação nem da Cassiane, vou citar os nomes porque eles estão aí nas redes, nem da Cassiane. Agora eles resolveram juntar, né, são dois bodes agora, é o Kleber Lucas e o Leonardo Gonçalves. O Leonardo Gonçalves fez uma viagem teológica, ele está com muita consciência do Evangelho. Não é teologia de esquerda e nem teologia da libertação. Ele está entendendo as coisas, ele foi um cantor famoso, e no meio da fama dele ele foi entendendo que o Evangelho é maior do que o Adventismo, e ele está encantado com isso. E ele está entendendo como é que Jesus é o Senhor da quebrada, é o Deus das causas dos quebrados, dos oprimidos, porque foi por isso que ele foi crucificado. Mas aí não, esses dois cantores esquerdistas vêm confrontar os nossos valores, a coisa está assim, tá? Político-ideológica, muito pior do que o que eles estão acusando os dois. Né? Mas esses cantores, né? Anderson França, quem mais que se pronunciou aí? Talvez seja enganado sobre o Anderson França. Aí tem um monte de gente desse. Eichla, que já perdeu os seus dois filhos com questões, né? Um ela perdeu porque morreu e o outro ela perdeu para a teologia queer, né? Já está restaurada, aquela restauração de igreja que se arruma o cara todo, agora tem que dar um testemunho. Tá tudo ali, tudo, né? Farsa, falando mal de um irmão do qual a gente vai falar daqui a pouquinho. Mas a primeira observação é isso. Eu não vi até agora nenhum pronunciamento desses cantores acerca dessa cantora que era o satanismo. Ela caiu no auge quando ela tinha funcionando no congresso dela, né, no ministério dela, um negócio chamado SIM, Congresso Interdenominacional de Missões Flor de Lis. Era um congresso, além de personalista, um tanto de pregadores. O Feliciano fez o pronunciamento e adorava pregar no congresso Flor de Lis. Mas não existe nada que essas pessoas façam que as tornem... Gente, que vergonha para o evangelho isso que estava acontecendo. Não tem vergonha não. E são os mesmos, você pega, por exemplo, como é que é o nome daquele cantor, Entra na Minha Casa, Entra na Minha Vida? Regis Danese. O Regis Danese. Parece uma marca, né? Uma grife. O Danese, que estava outro dia mesmo chorando, ele não era bom, mas ele é o melhor que tem, se referindo ao presidente que perdeu as eleições. Aí eles estão lá, cantando o Alvo Mais Que a Neve. Então esse é o primeiro aspecto. Cadê esses cantores falando dos pecados da cantora e do ídolo que eles promoveram e graças a Deus perdeu as eleições? Não existe. Segundo, eles estão saindo à rua em nome de uma tradição.
Eles estão se pronunciando em nome de uma tradição. Meus valores, o hino que eu cresci cantando. Então, assim, mas o que isso tem a ver com o Evangelho? Né? Aí você tem esse grupo em contraste com o outro, que eu não sei, alguém aqui viu a tal entrevista que o Kleber Lucas deu? Porque o que chega pra gente é, Kleber Lucas está zombando do hino Alvo Mais Que a Neve. Porque o que vai publicado é ele falando, no seu lugar de homem preto, que se eu fosse um homem preto pensador, eu faria exatamente igual a ele. Eu preto louvando a Jesus? Alvo mais que a neve. Até porque o hino é uma contradição aos dois textos, um que a gente leu e que a gente mencionou. Porque o primeiro texto vai dizer que os nossos pecados, vermelhos como escarlata, ou seja, Deus estava zombando do sacrifício de Israel, Deus estava rindo de uma tradição na boca do profeta. Isso foi tão verdadeiro que o profeta morreu cerrado pelo meio, por esses cantores que estão com ódio de Kleber Lucas. O profeta morreu cerrado pelo meio, porque esse cara está dizendo que o sacrifício que Deus ensinou a gente a fazer, que faz esse sangue correr vermelho como escarlata, vai se tornar branco como a lã? Que a contradição no original era essa. Ele está dizendo que os nossos pecados é que iriam se tornar purificados. E o hino, mesmo usando uma figura de linguagem, ele vem de um europeu e fala o seguinte: mais alvo que a neve serei. Porque o texto bíblico fala que os nossos pecados é que vão se tornar mais alvo que a neve. E a tradição e o hino cristão vão dizer que nós é que vamos nos tornar mais alvo que a neve. E aí vem o preto do século XXI, pensador, e ele estranha isso. Ele estranha isso no mesmo espírito de Jesus, que estranhou tradições judaicas. Porque Jesus estranhou tradições judaicas. O que Jesus estranhou? Ouvistes que foi dito aos antigos, tradição. Olho por olho, dente por dente. E era uma tradição justa. Porque a gente mal desse texto, olho por olho, dente por dente, né? Mas o olho por olho, dente por dente, perto do código, é um antecessor, é o código de Italião, o código de Italião que vai dizer o seguinte: olha, tá te devendo? Você vai pegar os 5 filhos dele e vai fazer de escravo. Se for menina, vai virar prostituta. Aí o Italião fala assim: não, gente, que é isso? O que o cara fez com você? Ele arrancou o seu olho? Então ele vai ter o olho arrancado, só isso. Quebrou 2 dentes seu, vai ter 2 dentes arrancados. Quebrou um braço seu, vai ter um braço arrancado. Que era muito melhor do que você escravizar a 10ª geração da pessoa. Então era uma boa tradição. Aí Jesus chega e fala assim: ouviste que foi dito aos antigos, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo: amai o vosso inimigo e orai pelos que vos perseguem. Quer dizer, não tem essa história de pagar na mesma medida, não. Vocês já evoluíram. E aí o pessoal falava assim: que isso? Dura esse discurso, né? Jesus estranhou uma tradição judaica. Ele falou: ouvistes que foi dito aos antigos, não adulterarás. E eles estranharam porque que Jesus está querendo o que agora? Que a gente vai adulterar. Agora o certo vira errado, errado vira certo. Que é o que esse pessoal fala. A inversão de valores é o que parecia que Jesus estava dizendo. Ele fala assim: mas eu vou dizer para vocês, homens corretos que não adulteram, porque vocês casam em série, para não dizer que estão adulterando. Daí existe entre vocês figuras como a samaritana, que foi casada 5 vezes. E a gente fala que a samaritana que foi casada 5 vezes, porque a gente não quer dizer que 5 homens entraram na vida dessa mulher e jogaram ela fora. Eu, porém, vos digo: qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela. Ele avacalhou a tradição. Porque a tradição, que fala que é para não adulterar, me dava o direito de ter várias mulheres. Desde que eu pudesse sustentar, vai dizer o islamismo 500 anos mais tarde. Você pode sustentar as 4 mulheres? Pode ter 4. Não tem problema. O importante é você ser macho para sustentá-la. Aí Jesus está assim: qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura é adúltero. E aí no caso dele ainda joga uma coisa, fala assim: quem repudia sua mulher, a faz tornar-se adúltera, porque quem vai casar com ela de novo vai casar porque é adúltero. Vai pegar aquilo que ele pensa que é usado para usar ainda mais. E aí a gente até pega essa palavra de Jesus e fica só na sexualidade. Ele está dizendo: qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura. Porque o que eram as mulheres nos dias de Jesus?
não era apenas objeto sexual, não, na verdade, em relação à mulher, tudo acabava como objeto sexual. Mas elas eram mercadoria, elas não tinham inteligência. Entre os judeus se dizia, né, que talvez se a mulher tiver cérebro, ela deve ter um cérebro do tamanho de ervilha. O que se diz hoje da esquerda, que eu já vi o Marco Feliciano dizer isso, né, que é difícil você matar uma pessoa de esquerda com um tiro, porque a bala não vai achar o cérebro de tão pequeno que é. Era isso que eles diziam das mulheres nos dias de Jesus. Né? E aí Jesus pega toda essa tradição e fala assim, vocês olham para as mulheres com intenção impura, olham para elas com um pedaço de carne, como objeto, como uma das suas muitas propriedades. Ué, mas o Velho Testamento fala que eu não desejando a casa do meu próximo, posso ter quantas mulheres eu quiser, desde que sejam minhas. Eram os cantores falando mal do Kleber Lucas Jesus de Nazaré. Isso agora problematiza tudo. Ai, que geração chata. Jesus agora está acontecendo no nosso casamento. Eu sou casado, rapaz, a mulher é minha. Você vai contestar meu casamento, me chamando de adúltero? Porque Jesus vai dizer, quem manda sua mulher embora a Espanha tornar-se adúltera e quem casa com a repudiada também comete adultério. O que o pessoal faz? Para não entender o que Jesus disse àqueles homens, eles trazem para cá. Não pode casar, não pode separar e não pode casar de novo. Só que Jesus está falando daquelas pessoas ali que se casaram de novo para não se considerarem adultos. São adúlteros, porque estão maltratando a mulher que já vem de outro relacionamento. Então, Jesus contradiz a tradição, né? Olha, quando vocês forem jejuar, passa óleo no seu cabelo, passa shampoo, vai bonito trabalhar, vai com bom hálito, porque a tradição diz assim, eu estou em consagração. Né? O que você contou aqui? Eu parei de comer abóbora. Deus diz, quem disse que eu estou preocupado com a sua abóbora? Eu estou preocupado com o jejum do coração. Tem hora que o indivíduo precisa se privar de algumas coisas, mas é por você que você faz isso, não é nem por mim, eu não preciso do seu bafo para te abençoar. Mas às vezes você precisa, né, se reestruturar diante de mim por você, porque Deus não vai ser nem mais Deus e nem menos Deus se você fizer ou não fizer jejum. Mas quando você for jejuar, contradiga a tradição, se lave. Quem faz jejum para ficar fedendo são as pessoas que não conhecem a Deus, ele vai dizer isso. Quando você for ajudar o próximo, nem faça parecer que você está ajudando, ou seja, a sua mão esquerda ignore o que a direita está fazendo, apenas faça, não conte o que você vai fazer. Não chame a câmera para poder filmar os seus atos de misericórdia. Isso não quer dizer que quem exerce misericórdia, como nós temos aqui no Brasil, esse padre de São Paulo que foi perseguido, pelo fato de as obras dele terem chegado para o resto do mundo, ele, Madre Teresa de Calcutá, o Caio Fábio na década de 90, quando era famoso no Brasil, aí as câmeras vão atrás, igual eles iam atrás de Jesus. Jesus nunca chamou ninguém, Jesus falou, hoje à tarde estarei curando cegos. Ele nunca falou isso, mas o pessoal ficava sabendo e ia atrás. Essa publicização inevitável, ela tem a ver com o Evangelho, porque Jesus disse, a nossa luz tem de brilhar para que os homens vejam as nossas boas obras e glorifiquem o Pai. Júlio Lancelotti? Padre Júlio Lancelotti. Ele não tem uma rede de televisão para filmar o que ele faz, mas como ele acabou ficando famoso no que ele faz, as pessoas vão atrás dele para falar bem, para falar mal. Então, essa publicização ela tem a ver com o Evangelho, porque quem está fazendo boas obras é como luz que brilha e chama os bichos, né? Alguns bichos venenosos e outros que só querem luz mesmo. Agora, eu anunciar, gente, não perca, hoje à tarde eu vou, como já aconteceu no Brasil, né, de meia, o cara passar lenço no próprio suor, aí Jesus está assim, não, quando você for dar esmola, fazer milagres, nem fique sabendo que você está fazendo isso. Faça. Deixa isso para o Pai que está no céu. Orar é gostoso? É errado a gente se juntar numa solenidade e buscar ao Senhor? Claro que não. Mas tem um sinalzinho aí. Jesus falando mal da tradição, porque a tradição de Israel até hoje é de você ficar lá no Muro das Lamentações, né? As segundas e as quintas em oração e jejum. Aí Jesus chega e fala assim, não, larga isso. Quando você for orar, entra no teu quarto, fecha a porta, converse com teu pai em secreto, que o teu pai que te vê em secreto, ele vai te recompensar, por vezes até em secreto.
Que aí ele também já mata outra tradição que é do testemunho. Não, minha filha, vai ficar curada, vai dar tudo certinho e nós vamos rodar o Brasil dando testemunho. Jesus assim, meu Deus, Deus é tão acostumado em fazer milagre que Ele quer te recompensar em secreto. Porque luz que brilha, ela não faz barulho, ela só brilha. Aí você imagina Jesus se compadecendo daqueles que não têm voz. E Ele fez isso, né? Quando Ele nasce, Deus prepara uma miríade de anjos cantando Hosana nas alturas, né? Glória a Deus nas alturas, paz na terra aos homens de boa vontade. Aí vai cantar aquele monte de anjo para quem? Para os garis, para homem fedendo a bosta de ovelha, a homem com cara de vômito de vaca. Aí Jesus faz um coro para essas pessoas. Vê se Jesus foi lá em Herodes fazer coro para Herodes. Jamais. Né? Jesus aparece para velho. Você acredita em visão de velho? Velho sonha demais, velho vê besteira demais. Aí Jesus aparece pro velho, pé na cova, pro Ananias, ai, posso morrer em paz, porque agora eu vi a salvação de Israel. Jesus não apareceu para Herodes, não apareceu para os 70 sábios do templo, porque Jesus foi a encarnação da quebra do tradicionalismo. Tradições ele tinha, ele frequentava o templo, ele tinha um jeito de sentar, ele lia o texto, entregava para o assistente, era o que ele tinha ali. Mas também quando precisou, comiam com a mão suja, porque não tinham tempo e nem lugar para se lavar. Né? Aí nessas horas acontece o milagre da bactéria ser abençoada, porque eles não tinham tempo para se lavar, Jesus não tinha tempo nem para se alimentar. E o alimento era uma tradição aos judeus, né? Eles tinham horário para fazer a refeição, Jesus estava trabalhando tanto que ele não tinha tempo de cumprir a tradição. Mas aí era problematização demais, Jesus. Ou seja, por que eu estou dizendo isso? Porque a gente não viu a entrevista do Kleber Lucas, mas quando você vê a entrevista, primeiro, ele está entrevistando uma figura nacional relevante ateia, que é o que o Caetano Veloso é. Segundo, a gente não vive dizendo que Deus fala a linguagem que cada um consegue entender, pois ele estava dando uma entrevista para um ícone nacional, Caetano Veloso, que, em sendo ateu, crê muito mais em Deus do que a maioria desses cantores que estão indignados com a quebra de uma tradição, a famosa tradição dos anciãos. Aí o Kleber Lucas pega uma questão que o evangelho vai entrar naquele ateu. Ele fala para ele que tem um hino, que os hinos são contextualizados, são hinos de pessoas europeias, que eles nem fizeram isso por maldade, não. A questão não é essa, a questão é que a gente absorve isso. Por exemplo, não só isso, você poderia pensar assim, por que até o preto no Brasil não sonha com anjo preto? Por que anjo tem que ser loirinho com cabelo encaracolado? É uma problematização que a nossa cultura precisa e que o evangelho, para alcançar as pessoas que são historicamente oprimidas, precisa ouvir. Você não precisa deixar de cantar música nenhuma. O Kleber Lucas não pediu ninguém para deixar de cantar essa música, ele estava falando com um interlocutor ali em público, anunciando o evangelho. Cassiane algum dia anunciou o evangelho para Caetano Veloso? Cassiane, quem mais? Eichla, teve alguma entrevista com Caetano Veloso que fosse para anunciar o evangelho? Então, é quando Jesus olha para isso e fala assim, raça de víbora, façam tudo o que eles disserem, mas não sigais nas suas práticas. Por quê? São pessoas boas, cantam músicas boas, os nossos pecados vão ficar alvos mais que a neve, mas eles vão ficar furiosos quando um preto estanhar que ele tem que cantar, que ele é que vai ficar mais alvo do que a neve. De maneira que um preto purificado tinha que ser tão limpo quanto negão. Ouro preto diante de Deus. Ouro preto refinado diante de Deus. Essa deveria ser a mensagem do evangelho que contempla Kleber Lucas, cantores enfurecidos, e Caetano Velosos ateus. Né? Então ele não estava ali falando mal do evangelho, ele estava falando mal de uma tradição. Eu me lembro quando eu ainda era criança, acho que meu pai nem lembra disso, mas eu prestava atenção em tudo, né? Eu ficava vendo como é que meu pai e minha mãe serviam a Deus, eu achava bonito aquilo. E eles tinham umas músicas que alguns cantores brasileiros regravavam, né? Tinha um cantor que vocês nem conhecem, Nilson Lins. Tem umas músicas bizarras, mas ele regravou um negrino espiritual.
No Egito estava Israel, deixa meu povo ir. O que é isso? Isso é uma música reinterpretada por um coral de pretos americanos, um movimento liderado pelo Martin Luther King. Aí o que eu ouvi do meu pai? Esse é o negro espiritual, o negrinho espiritual. Esse povo é rebelde. E aí eu cresci ouvindo que o Martin Luther King era um preto rebelde. Aí na minha adolescência eu fui estudar o Martin Luther King, que homem maravilhoso. Deve ter cometido os erros dele, porque a igreja logo, ele morreu assassinado em plena manifestação. Então, se fosse de Deus não tinha morrido assassinado. Se isso fosse de Deus, está morto. Morreu. Esquece Pedro, Tiago e João. Deu ruim. O homem morreu. O rei que viria em glória. Esse aí está morto. E ele ainda ressuscita, nem faz um showzinho. Ressuscita calado, fica lá 40 dias conversando com um grupo de 500 irmãos que estavam espalhados. Ele se reúne no dia que ele vai embora. Mas isso tudo parece uma fantasia. Porque Deus não está nem aí. Ele não quer se fazer fatídico. Ele quer se fazer verdadeiro. E a verdade, ela às vezes parece tão etérea. Ai, discurso lindo. Evangelho inclusivo. Porta larga. É o do que acusam. É a igreja de Éfeso acusando a igreja de Filadélfia. Para a igreja de Éfeso, olha, eu tô reinterpretando essas cartas das igrejas e tenho para mim que a igreja de Laodiceia deve ter sido mais salva do que a igreja de Éfeso. Porque a igreja de Laodiceia ouviu lapada de Jesus. Você tem fama de que vive, mas é morta. Você está cheio de tecnologia, mas você é pobre, cego, nu, miserável. Vai comprar colírio para os teus olhos, falava para as outras igrejas. Vocês estão lascados. E aí o que Jesus disse para a igreja de Laodiceia foi o que ele disse para os fariseus. Raça de víbora. Deve ter um monte de fariseu que se converteu com essa. Filho do diabo. Nossa, Jesus agora me chama de filho do diabo? Só porque eu menti. Quem não mente? Diriam os bolsonaristas da atualidade ainda persistente. Falam dos crimes do Bolsonaro. Quem não é corrupto? Não fala que é filho do diabo. Jesus, tô nem aí para vocês. Filhos do diabo. Vocês têm por pai o diabo. Porque o diabo mente não é essa mentirinha de criança querendo se dar bem, não. O diabo mente é essa mentira de que canta louvores a Deus e está com a vida toda desgraçada e disfarça tudo para todo mundo. E nunca vai falar mal do hino alvo mais que a neve, mas a vida está mais podre do que a água de esgoto das favelas, das igrejas de onde vocês cantam. E vocês estão falando do negão que estava conversando com o ateu? Olha, gente, a gente nem consegue existir. De verdade mesmo, eu não estou aqui para dar certo. Eu estou aqui para ter o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Jesus fica indignado com a disfarçatez dos seus melhores servos. Porque quem está falando mal de Kleber Lucas não é gente ruim, não. Quem está falando mal de Kleber Lucas é Eixlo. Eu não vou dizer que essa mulher não teme a Deus, não. Ela tem temor do Senhor. Quem está falando mal do Kleber Lucas, talvez o Fernandinho, é o menino que fez aquela música de sucesso, como é que é o nome dele? Danese. Danese é temente a Deus. Mas Jesus fica indignado com seus filhos, que não conseguem entender o seu sentimento. O sentimento de Jesus, quando Jesus fala assim, fala para o rei que o evangelho está sendo anunciado aos pobres. Ele está dizendo, eu vim porque eu tenho lado. Era quase a Simone Tebet falando, eu tenho lado. Eu estou do lado dos pobres. Se vire se você não gosta disso. Isso está em Mateus, em Marcos, em Lucas. Ficou Deus em pessoa assim. Aí alguém fala assim, mas você nunca vai conquistar ninguém falando essas coisas. Mas eu não estou aqui para conquistar ninguém. Quem vai conquistar as pessoas é Jesus, é o seu evangelho. E aí, se essa minha palavra te causa ódio, eu sinto muito. Eu não vou conquistar ninguém. Eles vão ser mais um derrotado, mais um movimento abortado, mais alguma coisa, porque ou a gente está na mão do Senhor que nos faz emergir, né? Eu sou daqueles indivíduos que eu estou fazendo a coisa mais interessante do mundo e alguém já moldou aquilo antes, já foi lá e já fez o inferno. Você está sendo chamado na direção. Por quê? Você tocou neste assunto. Não, mas a questão não é se eu toquei no assunto, é o que eu estou querendo ao tocar nesse assunto. Né? Então talvez eu sou um aborto. Eu escapei de um aborto quando eu estava sendo gestado e talvez eu vá ser um aborto até a minha morte, qualquer coisa assim.
Mas de verdade isso para mim não importa muito não. É claro isso vira um problema com Deus, porque se eu sou casado com alguém que pensa diferente de mim, a gente tem um problema diante de Deus como um casal. Mas o que me faz me indignar com isso aqui é que eu achei o Kleber Lucas tão correto. Eu não acho o Kleber Lucas a melhor pessoa do universo, não. Tem minhas críticas pessoais a ele. Tem até uma outra coisa pela qual ele ficou difamado pelas igrejas, porque ele participou de uma inauguração de um terreiro, de Umbanda, se não me engano, de uma religião afro. Mas quando você vai ver o contexto, quer dizer, é um homem que tem posição. Essas pessoas têm posição. A posição dessas pessoas é o quê? É a favor do evangelho, porque se é a favor do evangelho, é a favor das pessoas. Agora, se é a favor de tradição, já é contra as pessoas. O que aconteceu no Rio de Janeiro? Algumas igrejas mancomunadas com traficantes destruíram o terreiro de uma pessoa lá. Aí alguns pastores se apiedaram da pessoa, porque o evangelho não é poder de Deus. Pois se ele é poder de Deus, Jesus disse isso, né? Os filhos das trevas são mais hábeis na sua própria geração, na maneira deles agirem, eles são hábeis do que os filhos da luz. Eu sou filho da luz. Eu não acredito em nada de religião afro porque eu fui alcançado pelo Evangelho de Jesus. Eu nem consigo crer em nenhuma outra coisa que não seja fruto do sangue de Jesus. Mas o sangue de Jesus me ensinou a amar e a entender as pessoas no interior das suas escolhas. Eu, liberto pelo sangue de Jesus, tenho que achar injusto pastores se juntarem para derrubar o terreiro de quem quer que seja. Porque quem convence as pessoas do pecado não é o pastor derrubando o seu terreiro. Aí ele se juntou com essas pessoas, né? Cantou aquela música maravilhosa, que é uma das músicas mais lindas que eu acho, que é a Maria, Maria, uma certa magia. Essa música é um louvor. Está falando da feminilidade das mulheres, das Marias, que tem que ter mãe, que tem que ter raça, que tem que ter graça, que tem que ter força. E quem traz na pele essa marca possui a estranha mania de ter fé na vida. Isso é uma confissão da graça do Senhor. Mas aí ele foi criticado por todas essas questões. Mas ele está lá. Ah, mas ele converte alguém? Porque você converte? Porque o que a gente está conseguindo fazer é converter pessoas para tradições. Eu digo para vocês, eu sou professor e sou professor de mais de 40 escolas nos meus 40 anos, né? E 13 anos de magistério. Os piores alunos que eu tenho muito crente e gente boa. Mas quando eu vou falar dos piores, são os crentes. São os piores, são desrespeitosos, são mesquinhos, são 2 vezes filhos do diabo, mais do que eles pensam serem filhos de Deus. Não te respeitam como ser humano. Eu já fui crente fanático na minha infância, adolescência. Mas eu respeitava meus professores. Eles não te respeitam como pessoa, porque eles já pensam assim, esse é um crente que está me trazendo consciência, eu odeio. É claro que você vê uma coisa maligna aí, que é o diabo conseguiu se realizar nos cristãos, porque possessão demoníaca é muito óbvia. A pessoa fala, aí a gente já é levado a orar. A perfeita possessão demoníaca é a daquelas que atingiu os escribas e fariseus, que são pessoas que são corretas como a igreja de Éfeso, que gravam vídeos para falar mal de Kleber Lucas e jamais vão se reconhecer nos seus pecados vermelhos como escarlate. E que jamais vão se tornar brancos como a neve. E quanto mais eles cantam alvo mais que a neve, é só a indignação de uma tradição, não tem conversão nenhuma ao Senhor. Eles matam vidas e nem sabem. Porque um negão que se indigna nesse país, uma pessoa preta, uma mulher preta, uma pessoa que tem consciência política, consciência social, consciência do evangelho que me dá consciência social, quem que tem ela fazer essa pergunta? Uai, meu Deus, eu quero que os meus pecados se tornem alvo mais que a neve, mas eu não me sinto muito bem em cantar que eu vou me tornar alvo mais que a neve, porque eu tenho orgulho de ser preto. Aí os evangélicos, eles não querem passear por esses territórios, porque isso mexe com as suas tradições, porque com a minha fé em Deus isso não mexe nem um pouquinho. Então, nesse culto de finalzinho de ano que a gente está aqui se reunindo,
A gente precisa ter essa gana, essa ousadia de Jesus. Ainda que a gente seja um bando de derrotado. Ainda que a gente seja um bando de perdedor. Assim como eu tenho que entrar no meu quarto, fechar minha porta e orar em secreto ao Pai que está no céu, e faço isso todos os dias, a minha vitória pode ser secreta. A gente tem que perder o medo de ser semente. Eu já estou cada vez mais assim, isso aqui que eu falo não vale nada para a minha geração. Mas se eu estou falando em nome do Eterno, eu morro e um neto meu vai ver um negócio desse, isso vai virar uma bomba contra todo o principado e potestade, contra todo o principado e potestade de cantores que estão preocupados com tradições, mas que não se preocupam com o vexame que foi esse ano. Esse ano foi um vexame. Pastores promoveram o pecado, pastores promoveram o engano, pastores justificaram. Estão até agora nas suas igrejas falando mal das eleições. Tem pastores se organizando para se manifestar aí entre o dia 18 e 22 contra o resultado das eleições do Brasil. E eles não acham que isso seja pecado. Pecado é um cantor cristão preto mostrar para o Caetano Veloso que as pessoas convertidas a Jesus, elas pensam, inclusive elas pensam até no que elas estão cantando. A gente precisa pensar no que a gente canta. Quantos cânticos eróticos que as pessoas atribuem a Deus. E a gente precisa pensar. Não se pensava assim no passado, não tem problema. Não se problematizava a pedofilia no passado, hoje ela é problematizada, graças a Deus, e para a alegria das meninas. Não se problematizava o racismo no passado, hoje ele tem que ser problematizado, graças a Deus e para a alegria das ovelhas pretas de Jesus. Não se problematizava a pobreza no passado, hoje ela é problematizada. Graças aos pobres a quem Jesus, como ser humano galileu de 33 anos, veio pregar. Jesus problematizou. E Mateus, que foi um evangelho escrito para os judeus convertidos, ele fala isso. Então, a partir dessa parábola, passaram a tramar para o matar. Quando ele vai falando por parábolas. E a gente acha que ele está falando ali para ninguém entender. Ele se fez entendido e a partir dali eles tramavam para o matar. Quando ele ficou indignado com o quê? O que tem você chegar na igreja e ter ovelhas já para oferecer o sacrifício? Essa palhaçada de ficar levando ovelha no meio do caminho é mais prático. Ele ficou indignado com aquilo. Minha casa é chamada de casa de oração, não casa de comércio. Ele ficou tão indignado que ele fabricou um azorrague. E ele enxotou todo mundo. Ele não bateu em ninguém, não, mas ele saiu enxotando todo mundo com chicote. Ou seja, se alguém se atrevesse a chegar perto do chicote, ia tomar. Mas ele abriu gaiolas, soltou vacas, fez aquela lambança, né? Porque as vacas devem ter feito cocô de medo. Foi uma maravilha! Porque, essa geração de gente chata, tudo agora tem que problematizar. Tava tão bom para todo mundo, agora vem esse cara falar isso. De maneira que, quando você vai fazer um contraste verdadeiro, o contraste textual, se lascaram. Porque o texto vai dizer que os nossos pecados, vermelho como escarlata, ou seja, ele está zombando da tradição de sacrifícios dos judeus, se tornarão mais alvos do que a neve. Aí o hino que vem de um crente piedoso em Cristo Jesus, que fez que é o melhor das intenções, veio lá da Europa. E aí ele, ao invés de se referir ao pecado, ele se refere à pessoa. Mais alvo que a neve serei. E eram hinos cantados por quem batia em escravos, escravizados, melhor dizendo, né? Porque os africanos não escolheram ser escravizados. Eles não eram perdedores de guerra nenhuma. Escravos todos nós somos. Nós somos escravos até das nossas tradições. Sou escravo da opinião pública, né? Posso atrair mais inimigos a partir dessa mensagem. Nós somos escravos do coração, escravos do amor, escravos do inconsciente, escravos do amor de mãe, escravos do amor de pai. Somos escravos. Agora, escravizados foram os africanos, que a partir disso eles até criaram a palavra castigo, que é você tornar alguém casto, puro, mais alvo que a neve a partir das surras. Por isso que você vai ver em fotos norte-americanas, né? Onde
você vai ver assim, os pretos todos rasgados. Você pode achar qualquer um no Google aí, se você for procurar agora. Eles rasgados. E o povo feliz, sorrindo. Assim, por que essas pessoas não tem ninguém dessa multidão se escandaliza com esses corpos pretos arrebentados? Porque a consciência satânica ela é tão terrível, oposta à consciência negra, que você olha para aqueles negros esmagados e rasgados e fala assim, não, eles foram castigados, tornaram-se castos, morreu porque foi salvo. E essas coisas elas estão impregnadas na nossa cultura, na nossa percepção cultural, e aí o Kleber Lucas estava dizendo para o Caetano Veloso, inclusive nos nossos hinos. Porque um preto não está cantando isso pensando em arrependimento de pecado, ele está pensando em purificação de quem ele é, e não em purificação do que nós somos como humanidade. Ele individualizou a situação. E aí, ao invés de a gente fazer um esforço, que é aquela crítica que Jesus fez à igreja de Éfeso, né? Eu tenho contra vocês que vocês abandonaram o primeiro amor. O que é abandonar o primeiro amor? Cara, tá tudo tão certo para nós. Time que dá certo, a gente não mexe. Deu tudo certo. Nem vem, não vou nem te ouvir. Os crentes horríveis que eu tenho nas minhas turmas, tinha um lá que na hora que eu entrava para a sala, tô falando de um ano de 2022, na hora que eu entrava para a sala, botava um fone e ficava a aula inteira assim. Outras viram de costas. Você começa a dar aula, a pessoa vira de costa. E depois vai para casa postar sobre igreja perseguida na China, igreja perseguida na Venezuela, igreja perseguida não sei o. A igreja que persegue faz isso. Os meninos não sabem nem quem eles são, mas eles sabem perseguir. Né? Você vê que não estão sozinhos, né? Uma entidade. E o nível de ódio, né? Porque, cara, eu posso não gostar de algum professor, por que eu tenho que me posicionar desse jeito? Né? E esse tipo de coisa é antiga. Eu me lembro de uma aluna que eu tinha em 2016. Eu entrava para a sala e ela virava de costa. Depois que eu deixei de ser professor dela, que ela continuou vendo minhas postagens, e ela canta que é uma beleza, né? Comecei a elogiar os cânticos dela. E quando você elogia a pessoa, você já conquista a pessoa. Mas é isso ainda, sabe? Você tem que conquistar a pessoa, nunca é o evangelho sendo semeado. Mas aí ela foi olhando assim, nossa, professor, mas ainda no finalzinho do ano mesmo. Não, professor, me desculpa todas as vezes que eu entrei para essa sala e virava as costas para você. Porque depois eu fui entendendo o que você estava falando. Mas olha que interessante, ela só entendeu o que eu estava falando porque eu continuei falando. Porque toda essa grita desses cantores é um convite a que o evangelho cesse de ser pregado. É um convite a que Kleber Lucas não dê mais entrevista para essa gente publicana, pecadora como Caetano Veloso e esses macumbeiros do Rio de Janeiro. Kleber Lucas está longe de ser um modelo de evangelho para mim. O que eu estou olhando aqui é um contraste. Kleber Lucas julgará este lá no dia do juízo. É esse contraste que eu estou olhando. Né? Porque eu sou imperfeito, tenho sérios problemas familiares. Né? Olha o meu grande problema familiar. Meus filhos não estão aqui. Um grande problema familiar que eu tenho. Como semeador do evangelho. Tipo assim, se ele não conquista nem ninguém, seu Deus, nem seus filhos, eu nem queria conquistar ninguém. Mas o evangelho em mim precisa conquistar. Mas eu quis trazer esse assunto no final do ano que está fervendo e que me escandaliza. Por quê? Se eu estou escandalizado com esses irmãos, é porque eles são meus irmãos mesmo. Puxa vida, até quando essa gente vai se pronunciar em prol do mal? Porque quando a tradição começa a fazer o mundo tomar antipatia, eu achei legal, até agora, se alguém viu, até agora eu não vi nenhum cantor preto crente se pronunciando. Todos branquinhos, né? Estilizados, assim, cabelo lisinho e tal, né? Todos furiosos, ousados. Na verdade, parece estar com raiva de o evangelho estar sendo pregado a Caetano Veloso, que o evangelho ser pregado a Caetano Veloso não quer dizer que ele vá se converter. Ele já está muito quebrantado. Né? Aliás, eles acabaram de gravar uma música juntos, né? Isso nem é julgo desigual. É o filho do Caetano evangélico. Isso, o filho dele que está trazendo ele. Quer dizer, é isso, sabe?
Os campos estão brancos para a ceifa, e não tem nenhuma alusão racista para isso. Ele está uma comparação com o trigo que fica branco. E aí os caras chegam e botam fogo nos campos brancos para a ceifa. E não querem ficar se explicando. E a gente precisa se explicar. Porque o Evangelho, ele precisa ser pregado com muito zelo, e o zelo deveria passar por aí. O Evangelho que não encontre as mulheres nos seus sofrimentos históricos, ontológicos e milenares, que Evangelho é esse? O Evangelho que diante de um ateu não mostra a soberania de Jesus em relação às tradições do alvo mais que a neve? Que Evangelho é esse? Então, de maneira que os textos originais continuam impecáveis, o profeta está fazendo uma comparação religiosa, e ele foi morto por isso. Porque o pessoal que defende a tradição não percebe que Jesus criticou até essa defesa. Ah, você fica aí, ai, quem me dera conhecer Isaías, que falou que os nossos pecados vão ficar mais brancos do que a lã. Aí Jesus está assim, pois se vocês estivessem lá, vocês os matariam, porque ele estava falando mal do que vocês fazem, vocês gostam de sangue derramado. Agora o menino preto que estava falando com o outro cantor, ele estava tendo percepção histórica, consciência negra, iluminada pela luz do Evangelho. E o Leonardo Gonçalves está mais salvo do que ele já pensou que esteve nessa vida. E vocês estão criticando quem está se convertendo. Então, esse é o Evangelho da fraqueza diante dos homens. Mas a nossa força vem do Senhor, o milagre vem do Senhor, a conquista vem do Senhor, a alegria vem do Senhor. Só que a gente precisa se posicionar contra a nossa própria vida, porque Jesus disse, olha, você está preocupado com o seu ministério? Quer ser aceito pelos seus apóstolos? Quem ama o ministério mais do que a mim não é digno de mim. Quem ama as boas palavras? Ah, mas é porque você não ganha nada falando essas coisas? Quem que você conquista falando essas coisas? Mas eu não quero conquistar ninguém. Eu só quero que o Evangelho seja poder de Deus. Qualquer pessoa honesta que esteja me ouvindo agora vai entender o que eu estou falando. Eu quero essas pessoas. Porque quem é honesto vai se sentir conquistado por essas palavras. Agora, quem quer conveniência, o que eu tenho com a conveniência? Conveniência paga as minhas contas? Então, e aí eu puxo agora a coisa para nós aqui. Qualquer sentado aqui entre nós que entende que pode fazer um pouquinho melhor do que esse pregador idiota que não consegue conquistar nem os seus, põe a sua boca no pó, põe a sua boca no mundo, né? Se você entender que isso aqui não é um lugar para você fazer, então vá seguir o seu caminho, vá pregar o Evangelho como você sabe. Mas se não, vamos fazer alguma coisa. Fala, Jesus, esse cara me convenceu. Ele é tão ruim que eu vou ser boa diante do Senhor. Vamos fazer assim. Quem sabe essa é a nossa esperança. Né? Porque nós somos como morcegos. A gente está defecando sem saber que a gente está semeando. E a semente é isso, né? A maioria das sementes que os morcegos que transitam aqui em casa defecam, elas nem vingam. São varridas e jogadas no lixo. Mas a que vinga torna-se árvore frondosa. E Jesus não tem medo dessas perdas situacionais, ocasionais. A gente tem medo, a gente tem que se estabelecer, a gente tem que conquistar, a gente tem que ter confiança de alguém. E eu tenho dito, imagem é coisa do anticristo. Ou eu vou ser acreditado pela verdade que de mim emerge, ou eu vou ser condenado até a morte pela imagem. Não sei. Agora, que nós tenhamos vida, graça, compaixão, misericórdia e que o Senhor venha restaurar o seu povo famoso das grandes trevas nas quais eles estão não apenas enterrados, mas emperrados. Eles não conseguem nem sair, mas estão felizes na condição que estão. Né? Se ficassem calados, sem difamar a outra ovelha, tudo bem, isso é a opinião de cada um. Agora, eles se reuniram, estão fazendo vídeos, tem um plantão, uma coisa toda. Aí, gente,
Ah, você se indigna demais. Vou me indignar. A gente tem que se indignar por alguma coisa nessa vida, né? Porque a hora que Jesus quiser trazer uma ovelhinha densa para cá, Ele vai trazer. Enquanto isso, vamos caminhar como quem vê o invisível e às vezes nem vendo o cumprimento das promessas. Né? Que a nossa perda seja a nossa vitória. Mas se Ele nos chamou para vingar-nos, isso há de acontecer. Né? Que o Senhor nos abençoe. Como a gente é uma célula ainda, a gente não vai se reunir nos próximos 2 domingos. Porque Natal, vou ver se eu passo lá na sede, caso eu esteja lá ainda. E Ano Novo não faz muito sentido a gente reunir ainda. Só se acontecer alguma coisa de repente aí, tá todo mundo, vamos reunir, aí vocês vêm pra cá. Mas a gente volta no dia 8 de janeiro.